E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó e bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil para falar de constituições. Hoje nós chegamos à Constituição de 1937, feita durante o governo Vargas, já entrando na ditadura do Estado Novo, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem Brasil, geral, filosofia, sociologia, é muito conteúdo, é completo para o Enem e demais vestibulares. Vamos lá então, gente, falar aqui dessa Constituição. Antes de eu colocar já na tela para vocês, essa Constituição é importante já destacar o período. Essa Constituição foi feita assim que o Vargas ele se torna um ditador. Então ela foi feita em 1937. É uma Constituição outorgada, que eu já expliquei para vocês o conceito. Outorgada é quando ela é feita de forma autoritária, sem consulta, sem qualquer tipo de aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado pelo Poder Legislativo. Então ela é diferente de promulgada. Promulgada é quando ela é feita de forma democrática. Quando se trata de uma ditadura que o Vargas está entrando, e a gente vai ver várias referências aqui nessa Constituição, a gente vai perceber, você percebe então que ele faz essa Constituição para manter a ordem, né? Sempre o discurso dessa Constituição é a manutenção da ordem contra a ameaça comunista e por aí vai. Então ela foi outorgada e não foi promulgada. O Brasil fazia, das constituições outorgadas, elas são feitas então em ditaduras ou em governos autoritários. Então foi feita a de 1824, que é a primeira do Brasil que a gente já falou, que é de Dom Pedro I, foi outorgada. Essa agora, e depois a de 67, que é da ditadura militar. Todas elas são outorgadas. As demais foram promulgadas, ainda que numa democracia que a gente possa fazer críticas, né? Então, sem enrolação, já vou aqui abrir para vocês aqui, ó a mágica, hein? Essa é a mágica. Então, vocês estão me vendo aí? Estão vendo aí a nossa Constituição também. Agora a gente passa para cá. Primeiro texto, o texto inicial dessa Constituição, que já diz muita coisa. Já marquei aqui um monte aqui para vocês, né? Olha só. Deixa eu só ver meu tempo ali, se está gravando tudo direitinho no nosso vídeo. Tá, ok. Vamos lá então. O presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, volto a dizer, esse nome, Estados Unidos do Brasil, ele durou até a Constituição de 67, tá? Aí, olha só. Atendendo a forma de escrita, né, a grafia, a ortografia era um pouco diferente. Atendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro, olha só, a paz política e social, tipo, fala assim, ó, é o povo que quer essa paz, profundamente perturbada por conceitos, conhecidos fatores de desordem, resultantes da crescente agravação dos dissídios partidários. Ele está falando do comunismo aqui, tá? Que uma notória propaganda demagógica procura desnaturar em luta de classes e da extremação de conflitos ideológicos tendentes, pelo seu desenvolvimento natural, a resolver-se em termos de violência, colocando a nação sob a funesta iminência da guerra civil. Olha só, é a ameaça, né? Aqui a gente já está vendo o texto inicial dela, né? No preâmbulo, né? É isso mesmo, né? O discurso, né? O porquê dessa Constituição, a justificativa. Atendendo ao estado de apreensão criado no país pela infiltração comunista, ó, já foi direto aqui, ó, que se torna dia a dia mais extensa e mais profunda, exigindo remédios de caráter radical e permanente. Atendendo a que, sob as instituições anteriores, não dispunha o Estado de meios normais de prevenção e de defesa da paz, da segurança e do bem-estar do povo, com o apoio das Forças Armadas e cedendo às inspirações da opinião nacional, uma e outra justificadamente apreensivas, algumas palavras são bem complicadas, né? Diante dos perigos que ameaçam a nossa unidade e da rapidez com que se vem processando a decomposição das nossas instituições civis e políticas, resolve assegurar à nação a sua unidade, o respeito à sua honra e à sua independência, e ao povo brasileiro sobre o regime de paz política social, as condições necessárias à sua segurança, ao seu bem-estar e à sua prosperidade, decretando a seguinte Constituição, que cumprirá desde hoje em todo o país. Ok. Lembrando que essa Constituição ela ganhou um apelido, não é um nome, tá? De Polaca.
por ter uma base de inspiração na Constituição polonesa, que alguns vão falar que era já uma ditadura se aproximando do fascismo, tá? Na década de 20 e 30. Por isso o nome, essa Constituição, a gente identifica, apareceu lá na sua prova, Constituição Polaca, vocês sabem que é essa, que é a do Vargas. Da Organização Nacional, vamos lá então, eu marquei os pontos aqui que são mais importantes, que destacam essa Constituição. Artigo 1º. O Brasil é uma república, o poder político emana do povo e é exercido em nome dele, não é o povo que governa, é exercido em nome dele, e no interesse de seu bem-estar, da sua honra, da sua independência e da sua prosperidade. 2, agora já começou, ó. Começou o bicho a pegar aqui. A bandeira, o hino, o escudo e as armas nacionais são de uso obrigatório em todo o país. Não haverá outras bandeiras, hinos, escudos e armas. A lei regulará o uso dos símbolos nacionais. Então, ó, estão excluídos outros símbolos nacionais, outras bandeiras, outros hinos. Aquela famosa história de que Vargas ele queima as bandeiras dos estados e levanta a bandeira nacional, fala, essa é a bandeira do Brasil e só verdadeira, né? Ok, então a gente já pula para o artigo 9º aqui. O governo federal intervirá nos estados mediante a nomeação pelo presidente da República, que nesse caso é o Getúlio Vargas, de um interventor que assumirá no Estado as funções que, pela sua Constituição, repetirem ao Poder Executivo, ou as que, de acordo com as conveniências e necessidades de cada caso, lhes forem atribuídas pelo Presidente da República. Então ele vai nomear interventores, acabou a democracia no Brasil, para impedir a invasão iminente de um país estrangeiro no território nacional ou de um estado em outro, bem como para repelir uma ou outra invasão, então ele tem direito de nomear interventores. B, para restabelecer a ordem gravemente alterada nos casos em que o Estado não queira ou não possa fazê-lo. Se o seu Estado, na concepção dessa Constituição, não quer estabelecer a ordem, o governo federal intervirá. C, para administrar o Estado quando por motivo um dos seus poderes estiver impedido de funcionar. D, para reorganizar as finanças do Estado que suspender por mais de 2 anos consecutivos o serviço de sua dívida fundada ou que passado 1 ano do vencimento não houver resgatado o empréstimo contraído com a União, então a questão econômica. E, para assegurar a execução dos seguintes princípios constitucionais. 1, forma republicana e representativa de governo. 2, governo presidencial. 3, direitos e garantias assegurados na Constituição. E aí, F, para assegurar a execução das leis e sentenças federais. Então, a gente está falando agora de um direito que o poder federal, o presidente, tem de intervir no Estado por meio desses chamados interventores, que era algo que o Vargas gostava muito, né? Vamos lá, então. Artigo 14. Logicamente que vocês podem pegar essa Constituição e ler ela de cabo a rabo. Todas as Constituições do Brasil são disponíveis gratuitamente nos sites oficiais, e não só nos sites oficiais, mas tudo quanto é lugar vocês acham, da Câmara dos Deputados, do Senado, site do Planalto, tá? Aqui eu estou colocando os pontos que eu acho marcantes para a gente estudar, afinal de contas essa é uma aula de História do Brasil. Vamos lá. O presidente da República, observadas as disposições constitucionais e nos limites das respectivas dotações orçamentárias, poderá expedir livremente decretos-leis sobre a organização do governo e da administração federal, o Comando Supremo e a organização das Forças Armadas. Então aqui esse artigo está falando que o Vargas ele tem o direito de fazer os seus decretos-leis. Decretos que não vão passar, vão virar lei, e não passarão por nenhum tipo de aprovação no Legislativo. Mas a gente ainda vai chegar lá no Legislativo, vocês vão ver. Então vamos lá. Eu vou descendo aqui, fica ruim descer tudo rápido, mas a gente não vai ler a Constituição toda aqui nesse caso. Eu já fiz esse trabalho para escolher as melhores partes para a gente, né? Até mesmo porque essa Constituição não é grande, tá? Grande mesmo, é a atual, de 1988. Pronto, chegamos aqui no Poder Legislativo. Vamos lá, agora o bicho pega, vamos embora. O Parlamento reunir-se-á na capital federal, independentemente de convocação, a 3 de maio de cada ano,
Se a lei não designar outro dia, a lei pode falar, é o início dos mandatos. E funcionará 4 meses do dia da instalação somente por iniciativa do presidente da República, podendo ser prorrogado, adiado ou convocado extraordinariamente. Então a gente está vendo a mão do presidente, nesse caso ditador, a centralização de poder, inclusive no poder legislativo. Vamos lá, parágrafo 1º. Nas prorrogações, assim como nas sessões extraordinárias, o parlamento só pode deliberar sobre as matérias indicadas pelo presidente da República no ato de prorrogação ou de convocação. Então, o parlamento ele só pode decidir coisas quando há um aval do presidente da República. Isso é a ditadura. Existe a Câmara dos Deputados, o Senado, eles podem ser inclusive suspensos pelo presidente e eles só podem deliberar ou escolher, ter poder de voto de fato em questões pautadas pelo presidente. Aí eu já compliquei tudo aqui porque eu já tirei da parte aqui. Vocês estão vendo descendo rapidão aqui, mas é porque preciso chegar nas partes que eu marquei. Agora é que eu fui muito para frente. Ok. Vamos lá. Ponto importante agora, da Câmara dos Deputados aqui, ainda dentro do Poder Legislativo. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleito mediante sufrágio indireto, aí que é um ponto muito importante, por isso que eu marquei. Não tem muita coisa falando sobre isso, tá? Sufrágio indireto é voto indireto. Peraí, a gente escuta muito falar atenção, gente. A gente escuta muito falar de poder executivo ser eleito por sufrágio indireto, por voto indireto. O que eu estou querendo dizer com isso? É a Câmara que vota, é o Congresso que escolhe o presidente. Isso é o voto indireto, certo? Vargas foi eleito assim em 1934, para entrar no governo constitucional em 35. São os deputados que votam. Mas quem que vota nos deputados? Como é que você fala então que o sufrágio é indireto para os deputados? E aí o artigo 47 ele tenta dar uma explicação para a gente aqui. São eleitores, os vereadores às câmaras municipais, e em cada município, 10 cidadãos eleitos por sufrágio direto no mesmo ato da eleição da Câmara Municipal. Olha só, são eleitores os vereadores às câmaras municipais, tá? E em cada município, 10 cidadãos eleitos por sufrágio direto no mesmo ato da eleição da Câmara Municipal. Então, nos municípios, o sufrágio é direto. O que ele está querendo dizer com isso? São eleitos diretamente, tá? Aí é o povo que escolhe, no caso de vereadores em Câmara dos Deputados. Só para tentar esclarecer. Opa, ficou um municipal aqui que eu quero destacar aqui. O pessoal que tem toque aí deve estar querendo me matar. Não é toque que chama, né? Isso aí é sacanagem falar. São eleitores vereadores às câmaras municipais e em cada município 10 cidadãos eleitos por sufrágio direto no mesmo ato da eleição da Câmara Municipal. E aí você tem um acordo. Os vereadores eles são escolhidos diretamente pelo povo nas cidades e aí você tem acordos sendo feitos dentre as câmaras municipais e também as assembleias legislativas para a escolha dessas pessoas para entrarem no poder federal, na Câmara dos Deputados Federal. Então, o povo elege os vereadores na questão municipal e dali você tira um voto indireto por essas câmaras, por esses congressos, para escolher o Congresso Federal, a Câmara dos Deputados Federais. Certo? O povo aqui não está votando nos deputados diretamente, os deputados federais. O povo vota nos municípios. Desses municípios depois se retiram os federais. Tá bom? Ok, além das indicações de presidente, tá? Existem indicações também. Então vamos lá. Ou seja, não é democracia, não temos uma democracia de fato. Aqui, agora a gente infla, né, os poderes do presidente da República. Eu ponho o braço aqui para apoiar aqui na espinha aqui na bicicleta. Artigo 73. O presidente da República, autoridade suprema do Estado,
coordena a atividade dos órgãos representativos de grau superior, dirige a política interna e externa e promove ou orienta a política legislativa de interesse nacional e superintende a administração do país, ou seja, ele orienta tudo. Aí aqui, na parte aqui do artigo 74, que fala, compete privativamente ao presidente da República. Entre várias coisas eu marquei aqui, para a gente destacar. Declarar a guerra depois de autorizado pelo Poder Legislativo, tá? Mas lembrando que o Poder Legislativo ainda tem a mão do presidente. E agora, independentemente de autorização, em caso de invasão ou agressão estrangeira. Por que eu coloquei isso aqui? Porque durante a declaração de guerra do Brasil às forças do eixo, a Alemanha, era essa Constituição que estava valendo, certo? E aí vocês sabem muito bem da história, de que a gente sabe que o Brasil entra na guerra por uma questão de interesse muito próximo com os Estados Unidos, a gente entra na guerra por aquela questão dos interesses como é que chama? Da política da boa vizinhança, que é a relação, né, a boa relação diplomática, mas com interesses econômicos dos Estados Unidos com os países da América Latina, que gerou inclusive obras no Brasil como a criação do Zé Carioca, um personagem Walt Disney em homenagem ao Brasil e tal. A gente sabe disso. Mas você precisa ter uma justificativa. E aí vem aquelas justificativas de que os alemães estão afundando navios brasileiros, né? Então estamos sofrendo uma agressão, aí o governo ele declara guerra, não fala assim, não precisa da aprovação do Poder Legislativo. Guerra ao eixo, tá bom? A J diz ali, intervir nos estados e neles executar a intervenção nos termos constitucionais, como a gente viu em artigos anteriores aqui, certo? Vamos lá. Indicar um dos candidatos à presidência da República. Se tivesse uma nova presidência da República, pós essa Constituição, pós ditadura do Estado Novo, o presidente poderia indicar um deles, tá? É um dos poderes do presidente. Olha só, dissolver a Câmara dos Deputados no caso do parágrafo único do artigo 167, tá? Ok. Então ele tem o direito de dissolver a Câmara. Então vamos passando aí. Vocês já perceberam, né? A característica, acho que geral dessa Constituição, todo mundo sabe, mas a gente está colocando na prática e vocês já sabem. Um poder que é uma ditadura. Essa ditadura, gente, apesar do apoio dos militares, de estar munida de militares, por se tratar de Getúlio Vargas, que era um civil, é uma ditadura civil, tá bom? Extremamente interventora. Vamos lá, que tem mais coisa. Eu posso garantir que tem mais coisa aqui. Ok. Aqui a gente já está no capítulo da nacionalidade e da cidadania. São eleitores os brasileiros dentro daquela concepção de que o voto é muito limitado. É muito, muito, muito limitado. Mas aqui ainda puxam alguma coisa da Constituição de 34. De um e de outro sexo, homens e mulheres, maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da lei. Parágrafo único. Não pode alistar-se eleitores. Isso aqui a gente já sabia. Analfabetos. Analfabetos têm direito ao voto, direito e não obrigatoriedade, só a partir da Constituição de 1988, a nossa atual Constituição Cidadã. Os militares em serviço ativo, os mendigos e os que estiverem privados temporário ou definitivamente dos direitos políticos. Então a gente está falando de pessoas privadas de liberdade. Tudo bem, aí você fala, poxa, mas tem voto? Tem voto no Brasil. Dentro de um limite, para votar para vereadores nas câmaras municipais, por exemplo. É algo muito restrito, muito restrito. Não se vota para presidente, não se vota para governadores. Governadores, na maioria das vezes, você tem interventores do próprio presidente, tá? Ok, dos direitos e garantias individuais. Aqui a gente já chega também num caminho que a gente conhece muito bem. A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade nos termos seguintes. Ok. Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto. O Estado continua laico, tá? É uma ditadura, mas ainda com Estado laico. Associando-se para esse fim, só que tem as ressalvas, né? E adquirindo bens. Observadas as disposições do direito comum, as exigências das ordens públicas
E essa palavrinha aqui, essa palavrinha não, essas palavrinhas aqui, esse termo, os bons costumes, né? Que é o famoso, eu não vou conseguir marcar só isso aqui, mas são os famosos cidadãos de bem, né? É o famoso cidadão de bem, extremamente autoritário, patriarcal, machista, é o que eles chamam de cidadão de bem, aqui nesse conceito. A liberdade de associação, você pode ter a liberdade de associação. Eu posso me associar a qualquer organização, instituição religiosa, política, é direito. Desde que os seus fins não sejam contrários à lei penal e aos bons costumes. Então, assim, você pode se alistar, você pode ser ligado a um partido político, a uma instituição política ou religiosa e tal. Mas não pode ser comunista. Entenderam? Os comunistas eram perseguidos. O Partido Comunista Brasileiro, o PCB, era ilegal nesse período aqui de Vargas, aqui, como já foi em outros momentos também. Porque eles questionam a ordem pública, né? Segundo, como a gente viu no início da Constituição, eles tentam quebrar a ordem pública, segundo a concepção de Vargas. Aqui é um ponto importante que a gente vai falar de pena de morte também, ó. Não haverá penas corpóreas perpétuas, não tem pena, não tem prisão perpétua. As penas estabelecidas ou agravadas na lei nova não se aplicam aos fatos anteriores, além dos casos previstos na legislação militar para o tempo de guerra. Tempo de guerra tem uma lei específica. Ok. A lei poderá prescrever a pena de morte para os seguintes crimes. Ó, pode ter pena de morte para quais crimes? A. Tentar submeter o território da nação ou parte dele à soberania de Estado estrangeiro. Então, aqui você já está falando assim, ó, principalmente se esse Estado estrangeiro for a União Soviética, tá bom? B. Se você estiver ligado a ele. Tentar com auxílio ou subsídio de Estado estrangeiro. Então aqui eles estão falando da ameaça comunista soviética, tá bom? Principalmente. O exemplo de Prestes na Intentona em 1935. Ou organização de caráter internacional contra a unidade da nação, procurando desmembrar o território sujeito à soberania. C. Tentar por meio de movimento armado ou desmembramento do território nacional, desde que para reprimi-lo se torne necessário proceder à operação de guerra. Então, quem fizer movimento armado, guerrilha urbana, guerrilha rural, né? A intentona, sempre lembrando aqui dos casos, né? O falso plano Cohen. D. Tentar com auxílio ou subsídio de Estado estrangeiro ou organização de caráter internacional, mudança da ordem política ou social estabelecida na Constituição. E. Tentar subverter por meios violentos a ordem política e social, com o fim de apoderar-se do Estado para o estabelecimento de uma ditadura de uma classe social. Aqui é uma referência direta ao conceito de ditadura do proletário. Quando ele fala ditadura de uma classe social, logicamente que ele está tentando falar de um caso pejorativo, mas está querendo falar ditadura de classe social, seria de qual classe social? Dos trabalhadores. Então ele está fazendo uma referência direta ao socialismo. Quem tentar ser socialista, armar movimento aqui, pena de morte. For pego, tá? Pode ser que a lei te coloque na pena de morte. Não significa que você vá direto para a pena de morte. F. O homicídio cometido por motivo fútil e com extremos de perversidade. Perversidade é amplo, né? Mas deve ser por tortura, por motivo fútil, matou por motivo fútil, furto, né? Latrocínio, considerado aí, né? O direito vai falar muito melhor do que eu, mas tá claro, há uma ditadura, então o conceito aqui é muito mais amplo de pena de morte do que só em caso de guerra, né? É uma pena de morte dentro da concepção da sociedade civil. Ok. Educação e cultura se mantém muito parecido com a outra Constituição, tá? Ele não aprofunda muito. Vamos lá. Agora a gente fala da questão da associação sindical, que é um ponto importante desse período para discutir. Deixa eu ver meu tempo e tomar aquela aguinha. A associação profissional ou sindical é livre. Você pode se ligar a algum sindicato. Somente, porém, o sindicato regularmente reconhecido pelo Estado. Pô, tem sindicato, eles não acabaram com sindicatos. Só que existem aqueles sindicatos reconhecidos pelo Estado.
Qual que é o nome que a gente dá, que pode cair na prova de vocês, quando esse sindicato é ligado ao Estado, ele não se torna independente, ele não quer fazer a sua luta, as reivindicações dos trabalhadores. Eles eram chamados, por aqueles que faziam a luta, de pelegos. Aí vem a ideia do peleguismo, que é nesse período. Sindicato que foge à luta, os pelegos, eles estão ligados e aceitam essa ligação do Estado. Reconhecido pelo Estado, tem o direito de representação legal dos que participarem da categoria de produção para que foi constituído e de defender-lhes os direitos perante o Estado e as outras associações profissionais, estipular contratos coletivos de trabalho obrigatórios para todos os seus associados, impor-lhes contribuições e exercer em relação a eles funções delegadas de poder público. Ok. Para dirimir os conflitos oriundos das relações entre empregadores e empregados regulados na legislação social, é instituída a Justiça do Trabalho. Na verdade, já caiu uma questão sobre a instituição da Justiça do Trabalho, que é para intermediar esses conflitos entre empregadores e empregados, que será regulada em lei e a qual não se aplicam as disposições dessa Constituição relativas à competência, ao recrutamento e às prerrogativas da justiça comum. Ok. Agora, atenção, a greve e o lockout são declarados recursos antissociais, então são ilegais, nocivos ao trabalho, ao capital e incompatíveis com superiores interesses da produção nacional. Greve é direito. Hoje na Constituição nossa, greve é direito. Tá? Existe toda uma regulamentação da greve, eu não preciso ficar falando aqui aprofundado, mas não é assim, sou trabalhador, vou fazer greve, cruzei meu braço. Essa é a concepção de cruzar braço, é bem de greve mesmo. Não é isso. A greve tem que ser feita com o sindicato, com anúncio de 48 horas antes, se eu não me engano, 48 a 24 horas antes. Isso é feito por um sindicato. Ok, sindicatos que não são necessariamente ligados ao Estado, tá? E são anunciados e você precisa ter lá, você tem as concepções, todos os trâmites burocráticos para fazer essa greve, tá? Não pode assim, hoje eu não vou trabalhar, então estou de greve, estou aqui no meu direito. Não. E aí você tem os ônus e você tem os bônus, né? O ônus da greve é mostrar a representatividade do trabalhador e falar, a gente para a produção e aí vocês vão se ver com a gente. Esses são os bônus, na verdade, né? Para o trabalhador, falar assim, a gente está mostrando a que viemos. Os ônus são, hoje estou falando hoje, tá? É por direito, inclusive, em determinado momento de corte de salário. A Constituição tem um monte de coisa, né? Tem muitas questões que são imorais, mas que são declaradas legais pela Constituição. Naquele período, a greve era ilegal. E o lockout também. A greve e o lockout. O lockout seria, então, a gente viu muito falar em lockout, principalmente quando falamos aí de greve de caminhoneiros recentemente. E tem um exemplo de lockout que é famoso na América, que é aquele lockout dentro do governo de Salvador Allende, no Chile, antes da morte do Salvador, antes do estabelecimento da ditadura de Pinochet no Chile, quando o Allende morre, né? Que você vai ter empresários que promovem a paralisação, os empresários que querem derrubar um determinado poder. Então não é o lockout seria então uma concepção de greve que não é independente, não é a vontade necessária do trabalhador. Tem um interesse político em cima disso. Mas é proibido nesse período porque isso são declarados recursos antissociais, né, contra a sociedade, nocivos ao trabalho e ao capital, incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional. Era proibido, então, parar atividades. Tá? Tanto é que os sindicatos, os chamados pelegos, que a gente acabou de ver aqui no artigo 138, eles eram ligados ao Estado e eles não faziam greve. Tá bom? Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que eu não tenho mais outras marcações aqui. É isso mesmo, gente. Eu não tenho outras marcações e a gente parou por aí. Mas eu acho que deu para entender muito bem. Vou fazer a famosa mágica. Vocês estão vendo tudo aqui, né? Geralmente eu corto isso, hoje eu não estou cortando. Voltei aqui para essa tela gigantesca aí. Bom, espero que vocês tenham entendido. Espero muito que vocês tenham gostado dessa nossa aula de História do Brasil. Falando da Constituição de 1937. Deu para sacar o que é uma Constituição que é ditatorial, que é outorgada e não promulgada, que dá
muitos poderes, toda hora vocês estão vendo que o presidente da República é citado, que pode intervir nisso, intervir naquilo, ele decreta isso ilegal e que não sei das quantas. Vocês perceberam? Governo de Vargas aí, ditadura do Estado Novo. Próxima Constituição, então, vai ser a que tenta voltar para a democracia, que é a chamada Constituição Liberal de 46, já dentro do governo Dutra, que ela tenta ser um exemplo, um modelo daquela de 34 que a gente viu na aula passada, certo? Eu vou ficando por aqui, já deu muito tempo de vídeo aqui, 30 minutão aqui, 30 minutos. Amo vocês de todo o coração do mundo, um grande beijo, fui!